nesse mês, né, nesses 50 dias de oração, de estudo da palavra, sobre o Espírito Santo de Deus, né? Nós vemos o Espírito Santo como um dínamo, aquele que dinamiza, aquele que nos anima, aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, também como um agente de comunhão. Sem o Espírito Santo nós não temos como ter comunhão uns com os outros. É Ele que nos une, é Ele que Ele é como o pastor deu uma colocação, Ele é a argamassa, né? Ele é a areia, o cimento e o que junta os tijolinhos. Então nós continuamos aqui nessa palavra, e hoje nós vamos ver sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos pensar um pouquinho, e eu gostaria que os irmãos que têm as suas Bíblias aí, eu gostaria de ajuda dos irmãos, né, que eu vou procurar aqui também, mas quando vocês acharem, primeiro do que eu, levante aí, ou sentado mesmo, e leia o versículo, que é bom para a gente se orientar. Então nós vamos ver isso, algum significado, o porquê que nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, porquê que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo ao ponto de falar em novas línguas, né? Então, o batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos como cumprimento das promessas registradas nas Escrituras em conexão com o ministério de Jesus. Então, a promessa que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, nós vemos ali em Atos a concretização que nós vamos ver quando desceu o Espírito Santo sobre aqueles 120 homens. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Todos os crentes podem ser batizados com o Espírito Santo. Eu me atrevo a dizer, é um pensamento meu, não é batizado com o Espírito Santo quem não busca realmente o batismo com o Espírito Santo. Só que, mas o Espírito Santo não me batizou ainda. Tem o tempo dele, tem o tempo da minha preparação para receber o revestimento de poder, né? Mas nós não podemos desistir. Se eu desistisse na primeira empleitada que eu tive para ser batizado com o Espírito Santo, eu não seria batizado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que se preparar para isso. E a frase batizar com o Espírito Santo aparece muitas vezes nos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Quem achar Mateus 3,11, ali para nós concretizar, quando João Batista disse que ele batizava com água para o arrependimento, mas vinha um após ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Também Atos 1,5. Leia aí, para nós ver, concretizando em Atos dos Apóstolos 1,5. Quem achar primeiro que eu, leia. Então, é uma promessa a qual nós vamos receber. A promessa sobre o batismo com o Espírito Santo encontrou seu cumprimento após a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Conforme havia prometido, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus no Pentecoste. Então, é uma promessa que só não era batizado antes porque Jesus estava aqui. E nós vamos ver que o Espírito Santo já vem desde o Velho Testamento. O Espírito Santo não é coisa do Novo Testamento, e nós vamos ver. Só que tem uma particularidade. Então, o Espírito Santo, depois de Pentecostes, ele foi derramado sobre toda a carne, que nós vamos ver lá do profeta Joel, lá no Velho Testamento, que ele profetizou, e nós vamos seguindo isso. O derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, então, foi culminado com a descida sobre o Pentecoste, que é o que vai acontecer. Os que não forem batizados hoje, que eu creio que pode ser, quem é que crê que pode ser batizado hoje? Eu creio. Não, eu creio. Né? Podemos ser batizados hoje com o Espírito Santo, porque está disponível. Depois nós vamos ver. É só nós seguir uma regrinha ali que ele batiza de vereda. Ele não tem, ele não deixa para amanhã. Mas se não, pode ser que se tu não for batizado hoje, quem sabe tu pode ser batizado até em casa. Camara foi batizada em casa.
Depois foi confirmado numa campanha que ela ficou um dia inteiro falando em língua estranha. É a coisa mais linda o testemunho da irmã Mara. A irmã Mara pedia para dar mamar para o Levi, falando em língua estranha, eu não entendia. Ela tinha que ter um tradutor ali para mim, um intérprete, né? Porque ela apontava para a mamadeira e falava em língua estranha. Apontava para as fraldas do Levi, falava em língua estranha. Eu não entendia, mas eu sabia que era poder de Deus. Então ele está disponível. E hoje pode ser o teu dia. Aqui, ó. Foi assim, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo também no Velho Testamento foi um exemplo com Moisés. Como assim? Na época do Velho Testamento, Deus pegava pessoas, era para alguns dentro de uma missão, dentro de um propósito de Deus, que era os profetas, os juízes, os reis, o Espírito Santo vinha sobre eles, tomava posse deles para quê? Para usar em uma determinada função, que aconteceu lá em Êxodo 35, versos 30 e 34, que diz assim, ó: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo artifício, para inventar invenções para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Por quê? Deus precisava de alguém para formar o tabernáculo, as coisas do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, não tinha ninguém. E Deus pegou esse homem, encheu ele do Espírito Santo e deu capacidade para ele fazer essas coisas. No Velho Testamento. Também, 1 Samuel 16, 13 e 14, quando Davi foi escolhido rei, mandou o sacerdote ir lá orar por Davi, e sobre Davi desceu o Espírito Santo. E no momento em que desceu o Espírito Santo sobre Davi, Deus retirou o Espírito que estava sobre Saul. Olha aí, ó, era dado e era tirado, é diferente de agora. Agora é derramado e é permanente. Lá era temporário, era dentro de uma necessidade que Deus tinha para realizar certos feitos. Então aí nós temos esses dois conclusões. O que? Saul foi, quando ele foi instituído rei, Deus colocou o seu espírito sobre Saul, para que Saul governasse Israel. O que aconteceu? Saul começou a negligenciar, como você sabe a história, a errar, a falar, inclusive perseguir Davi. O que aconteceu? Deus ungiu Davi rei e retirou o espírito dele de Saul. Então, naquela época era assim. Ainda no tempo do Pentateuco, do Velho Testamento, Moisés já aparece fazendo um apelo pelo que remete ao batismo com o Espírito Santo. Ele fala sobre quão bom seria o Senhor derramasse do seu Espírito sobre todo o povo. Vamos ver Números 29? É muito gostoso isso aqui. Olha aí, que coisa boa. Moisés já estava dizendo, ó, que bom que seria que todo o povo tivesse a capacidade de falar em língua estranha e profetizar. Então, acharam que ele estava... Olha, isso era só sobre Moisés, porque aí nessa passagem, Deus te retirou o Espírito que estava... Mas olha o que Moisés era cheio do Espírito Santo, gente. Deus não tirou, eu vou pegar o meu Espírito... Não, eu vou tirar o que eu já depositei em ti. Reparti entre os homens. Tirou de Moisés o Espírito dele e repartiu entre o povo. O Espírito Santo que estava sobre Moisés. E uns ficaram mais alegres. Teve 2 lá que ficaram tipo Lionel assim, tipo você assim, né? Vibrando, pulando, saltando, gritando de alegria, profetizando, né? E acharam, bom, Moisés, isso é só para ti fazer, porque quem fazia era Moisés isso. E Moisés, mas tu está com ciúme por mim? Eu queria que todos vocês fossem isso. Então, por quê? Porque é isso que o Espírito Santo quer, sobre que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mais tarde, através do ministério do profeta Joel, Deus faz a seguinte promessa. Joel 2:28. E acontecerá que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é para os nossos dias. Não era só para os 70 anciãos.
Não, era para todos aqueles que assim quiserem. Então o Espírito Santo, depois dessa profecia, está disponibilizado para nós, para mim e para você. Existem várias outras profecias sobre o batismo com o Espírito Santo. O profeta Isaías, por exemplo, também profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele fala acerca do dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo, Deus provendo uma grande restauração. Então, o profeta Isaías também profetizou que viria um derramamento sobre a terra seca, sobre todo o povo. E isso se concretizou lá em Isaías 44, 3. Então, eu era uma terra seca. Eu não produzia espiritualmente nada. Eu acho que muitos de vocês são assim, né? Mesmo alguém que nasceu em lar cristão, às vezes passa por isso. Mas Deus proveu o Espírito Santo para derramar sobre nós, para quê? Para que nós desse muitos frutos. Apagasse, né, a turbulência de muitas coisas através do Espírito Santo. E agora nós vamos entrar para os nossos dias. Falei para te ver que o Espírito Santo é algo que vem desde o Velho Testamento. Ele vem lá de trás. O Espírito Santo estava lá no Gênesis 1, o Espírito Santo já estava. Lá no Gênesis, primeiro versículo da Bíblia, lá o Espírito Santo estava. E ele andava por cima das águas. Tudo era escuro, mas o Espírito Santo estava ali. Tudo era treva, o Espírito Santo estava ali. E eles se reuniram, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para resolver o nosso problema, o qual Adão também fez. Então, o Espírito Santo está aqui para ser derramado sobre as nossas vidas. No Novo Testamento, João Batista também fala sobre a promessa como Espírito Santo. Eu já li o versículo lá na frente, né? No início. Ele relaciona tal promessa com a vinda do Messias. Inclusive, ele conecta a promessa sobre o batismo com o Espírito Santo com o juízo de Deus, assim como fez Joel. Mateus 3,11. Que ele veio para batizar com água, para arrependimento. Eu estou batizando você para arrependimento, mas vem um após mim, que eu não sou digno de carregar a tua sandália, numa versão, atar tua sandália, eu não sou digno, que batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, mais tarde, o próprio Jesus também falou aos seus discípulos sobre a promessa de que seriam batizados com o Espírito Santo. Agora é Jesus falando para mim e para você. Lucas 24, 49. Então, ele está dizendo, né, que é para ficar na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. O próprio Jesus. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o cumprimento de todas as profecias. Por quê? Porque quando Pedro saiu para fora e ministrou, ele disse assim, está acontecendo aquilo que o profeta Joel profetizou. Então ele foi o cume, o derramamento do Espírito Santo foi a confirmação de tudo que foi escrito, de forma bastante explícita. O apóstolo Pedro utilizava exatamente a profecia de Joel para apontar que ali estava se cumprindo as Escrituras. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele está aberto para todos nós. Pedro não teve dúvida nenhuma que isso era a promessa que estava sendo realizada sobre aqueles 120 pessoas que estavam lá, entre homens e mulheres. A palavra de Deus, a história diz que eram mais de 500 pessoas. Para ser batizado com o Espírito Santo tem que ser persistente. Tem que ter algumas mudanças, tem que ter algumas restaurações. Porque o que é que vai nos revestir? É o próprio Espírito de Deus sobre a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós vamos ver mais para frente, o Espírito Santo vem morar em nós. Para quê? Para nos ensinar. O Espírito, ele diz, convém que eu vá, mas deixa o Espírito Santo, o Consolador, para consolar tu nas dores, nos problemas, nos ensinando o que está escrito na palavra, nos dando entendimento daquilo que está escrito na palavra, e também nos ensinando a depender de Deus, é o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, esse parte do Espírito Santo começa. Agora, o batismo é algo diferente. Mas e quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus.
Então, quem é que pode me dar um empréstimo? Se eu preciso de um empréstimo, eu sei lá que o Rude está bornado, né? Eu tenho que me aproximar do Rude para arrumar um empréstimo. Eu tenho um relacionamento com o Rude para me poder chegar lá, a confiança do Rude, para me receber o empréstimo. Assim, para nós entender, assim é. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. De quem é que eu tenho que me aproximar para receber o batismo com o Espírito Santo? De Jesus. É simples. Não tem mágica. Tem uns aí que inventam que batizam com o Espírito Santo. Ninguém batiza com o Espírito Santo. Só quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Tinha um cara que poderia se encher de polpa, né? Que era João Batista. E olha, nós vamos ver o que ele disse, né? Então, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Eu botei aqui, não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir esse dom especial de batizar as pessoas no Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficientemente clara a afirmar que apenas Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Olha aqui, ó, João Batista foi o último e mais importante dos profetas. Lucas 7, 24 a 28. E assim mesmo, olha aqui, e assim ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele apontou para que o Messias como sendo o único capaz de batizar com o Espírito Santo. Olha, quem é que estava falando a respeito desse camarada aí? O próprio Jesus. Ele estava dando testemunho de quem era João Batista. João Batista podia se encher o peito, mas eu vim abrir o caminho para o Salvador. Eu sou o precursor. E ele disse assim, que ele não era digno. Ele não batizaria. Não tinha, o único que poderia dizer alguma coisa. Ó, eu posso impor as mãos sobre alguém aí e ser batizado com o Espírito Santo, com a minha autoridade? Era João Batista. E ele não. Eu não sou digno. Eu só batizo com água para o arrependimento. Mas tem um que vem após mim, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então eu coloquei, essa interpretação de João Batista está completamente de acordo com as Escrituras. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias como sendo aquele que possui o Espírito Santo. A parte de Isaías que eu mais gosto, o capítulo 61. Quando Jesus ia dizer, e depois nós vamos lá, ele confirmou nos evangelhos, e está sobre mim o Espírito de Deus, e me outorgou, e me autorizou, e me deu poder para pregar às nações, tirar os cativos das prisões, curar os enfermos. Isso aí é o Espírito Santo que vinha sobre Jesus no dia do batismo dele, quando você sabe que desceu sobre ele, numa forma corpórea, o Espírito Santo, e Deus bradou do céu: esse é o meu filho em quem me comprazo. Então ali ele deu toda a autoridade para mim e para você buscar a Deus e ser batizado com o Espírito Santo. Então, durante o ministério do próprio Jesus, ele se identificou como sendo aquele sobre o qual Isaías profetizou. Lucas 4, 18 a 21. Olha aqui, aquilo que foi falado por Isaías, o próprio Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui é Jesus falando acerca dele, confirmando a sua unção para tal. Encerrando o livro, tornando-lo o ministro, assentou-se, os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu todas as Escrituras. Eita glória, né? Então, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Se aproxima de quem pode batizar. E ele está aqui nessa noite para nos batizar com o Espírito Santo e nos renovar. Então, somente Jesus é capaz de batizar. O Espírito Santo não é uma coisa que as pessoas podem manipular. Aí é uma coisa. Quando os apóstolos começaram a orar, Pedro e João,
Começaram a orar e os outros sendo batizados com o Espírito Santo. Tinha um lá que tentou comprar o Simão, né? Tentou chegar e dizer, eu pago para vocês me dar esse poder para me colocar a mão sobre as pessoas receberem o Espírito Santo. Eu disse, não, isso aí não é nosso, isso aí vem de Deus. Então o Espírito Santo não se pode comprar, não se pode manipular, ele vem diretamente de Deus. Então o meu meio de receber o batismo com o Espírito Santo é através de Jesus, e ele está aqui nessa noite para nos batizar com o Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de novo já possui o Espírito Santo, eu falei isso, já possui, está lá em Colossenses, está lá em Efésios. Porém, isso não implica no batismo com o Espírito Santo especificamente. Então, segundo a visão da igreja pentecostal, nós aqui, após a conversão, o cristão ainda deve buscar o batismo com o Espírito Santo com diligência. O que é? Com entusiasmo. Sendo eu quero ser batizado. E ele quer hoje. E não, ele batiza em qualquer lugar. Tinha uma irmãzinha lá, logo que eu me converti, uma vozinha, ela andava de muleta, ela tinha um problema já da idade, e ela disse que não queria morrer sem ser batizada com o Espírito Santo. E tinha campanha e lá estava a vozinha Eva, para ser batizada com o Espírito Santo. E ela buscava, e não deu. Aí tem uma campanha dos jovens, onde deu uma coisa mais linda, Deus baixou o poder, batizou com o Espírito Santo, rebatou gente, foi uma bênção, né? Foi a coisa mais linda que aconteceu ali. Até pessoas que não estavam vindo, eram convidados, foram batizados. Ela foi para casa muito triste. Para casa triste, Deus não quer me batizar com o Espírito Santo. Na outra de manhã, e ela ficou com aquilo. Foi no mercado, ela foi batizada com o Espírito Santo na rua, foi para casa sem bengala, pulando, batizada com o Espírito Santo. Deus batizou ela na rua, indo do mercado para casa. Então, ela não desistiu, ela foi diligente. Deus não batizou lá onde tinha toda aquela... Porque às vezes Deus batiza no silêncio. Você pode ser batizado, acordar. Eu tenho muita história de pessoas que acordaram falando em língua estranha. Por quê? Porque foi diligente. Então nós temos que... O propósito do batismo com o Espírito Santo, diretamente ligado à santificação, é a capacitação do crente para o ministério. Deus quer nos batizar com o Espírito Santo para a nossa santificação, para uma busca mais de santificação. Preparar mais e também para o ministério, para nos revelar mistérios. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos mais facilidade. Eu já falei, é uma ferramenta poderosa a mais para nós vencer as coisas que vêm sobre nós, as dificuldades que vêm sobre nós. Deus nos livra de muitas coisas. O Espírito Santo nos acende mais rápida a luzinha do problema que está chegando. E também nos capacita para o nosso ministério. Então, sob esse aspecto, o batismo com o Espírito Santo é uma obra especial operada pelo próprio Espírito de Deus no crente, concedendo poder para a sua vida e o seu ministério cristão. Nós temos o Espírito Santo que nos converte, que nos mostra o erro quando nós recebemos, e daí vem o revestimento, que é para nos dar capacitação. Vai nos dar autoridade. Nós vamos ter mais autoridade para repreender enfermidade, nós vamos ter mais espíritos contrários, ter discernimento de alguma coisa que está acontecendo na nossa casa que não está dando certo, alguma coisa que antes, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, isso é bem mais percebível. Por quê? Porque nós temos mais intimidade com Deus, cria um elo mais profundo com Deus, mais capacidade de nós estar. Então, por isso, é um dos propósitos. Em outras palavras, essa posição diz que o batismo com o Espírito Santo implica num revestimento de poder que auxilia o crente na sua nova vida. Ele edifica o crente interiormente. Ele ajuda a ter uma conduta vitoriosa que possa testemunhar com autoridade a sua fé. Quando nós recebemos a Jesus, e o Espírito Santo vem, nós ficamos às vezes com vergonha de dizer que somos crentes.
O Espírito Santo veio morar em mim, mas eu não tinha autoridade para defender a minha fé. Agora, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi uma autoridade que eu não tive mais vergonha de dizer que era crente. Eu assumi. Por quê? Por causa da minha intimidade com o Espírito Santo. Quem é que não gosta de andar com quem é bom? Quem dá exemplo? Quem não pode ser apontado? E Jesus é isso aí. Então, uma das coisas, então nos dá autoridade. É como a gente sobe um patamar a mais para diante de Deus. Não para salvação, não. Então se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não sou salvo, não. É salvo sim. Aceitou Jesus, está o seu nome escrito no livro da vida. Só depende de mim. Agora, como eu digo, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Eu, como militar, eu dou um exemplo. Quando o batismo com o Espírito Santo, para mim, é o jeito que eu falava lá para os meninos entender. Era eu fazer a minha ronda, receber o Espírito Santo e ia fazer a minha ronda com a pistolinha, que é o alcance de tiro 20 metros. Quando eu me revestia, que eu ia com um fuzil, ou que eu ia com a metralhadorinha, daí aumentava o meu poder de fogo. E é isso o batismo com o Espírito Santo. Não aumenta o nosso poder de fogo contra as trevas, contra as potestades, contra os ataques do inimigo. O inimigo já vai ter, nós temos aquela identidade, ele já vai, opa, aí não dá. Aí não dá, que ele tem discernimento, ele sabe que sou eu que estou chegando. Então, mas o que vai acontecer? Ele vai preparar armadilhas maiores, ataque maior. Então, quanto mais ser batizado com o Espírito Santo, tudo bem. Agora, então, eu sou batizado com o Espírito Santo, daí que tem que buscar mais. Daí que tem que buscar mais, por quê? Nós precisamos ser renovados a cada dia. Eu digo, eu aceito Jesus e faço um concerto com o Espírito Santo todas as manhãs. Eu sou crente de hoje de manhã. Eu não sou crente velho, não. E nem velho crente. Eu sou crente de hoje de manhã. Hoje de manhã eu entreguei minha vida para Jesus. Hoje de manhã eu pedi perdão dos meus pecados. Hoje de manhã eu sou nova criatura. Eu me entrego todo dia. E amanhã de manhã, porque durante esse dia eu errei. Durante esse dia eu pequei. Durante esse dia eu negligenciei. E para mim entrar no céu eu não posso ter pecado. Então o que é? De amanhã chegou a Jesus. Estou aqui eu de novo, me perdoa tudo. E eu quero começar uma nova caminhada contigo hoje. Por quê? Não quero ser pego de surpresa, porque eu não sei. Vai que fecha a minha torneirinha lá. E daí? Como é que eu estou se eu não me consertei? E se eu tenho um problema com alguém, eu não deixo cair o sol. Tive um problema com alguém, antes de cair o sol eu vou lá e me conserto. Porque eu não sei o que vai acontecer durante a noite. E diz que não é para nós deixar vir o outro dia dentro de um problema. Por quê? Muitas coisas nós somos impedidos de ser batizados com o Espírito Santo porque nós não resolvemos algumas picuinhas. O nosso coração está dividido e Deus não tem como agir nessa situação. Então, tu quer ser batizado com o Espírito Santo ou quer ser renovado, busca essa orientação. Então, pontos para o batismo com o Espírito Santo, para nós terminar. As pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo já tinham aceitado Jesus como Salvador. Isso significa que eles tinham sido regenerados. Quando receberam o dom do Espírito Santo, você já aceitou Jesus, foi regenerado. Então não tem o que impeça o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para quem tem Ele como Salvador e deixou Ele trabalhar na sua vida. Mas como é que vem alguém que não é crente às vezes e é batizado com o Espírito Santo? Porque ele entregou a vida para Jesus. Simplesmente. Se arrependeu e Deus batiza com o Espírito Santo. Bom, quem é que batiza? É Jesus. E ele batiza quem ele quer. Eu vou. Pô, mas uma vez eu fiquei, mas como é que pode eu buscando batismo e não sou batizado? Daí me contaram uma história que um homem chegou bêbado na igreja, entrou lá, aceitou Jesus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, mas que negócio é ele? Mas ele doou o coração para Jesus. Ele simplesmente se converteu na hora. Ele simplesmente foi perdoado os pecados e ele assumiu. E quem é que leu no coração? Quem é que sabe o que está dentro do coração do homem, a não ser Jesus? Daí eu comecei a ver, então tem alguma coisa no meu coração que não está deixando eu ser batizado com o Espírito Santo. Alguma coisa está impedindo. Só quem impede de eu ser batizado com o Espírito Santo sou eu mesmo. Só eu. Se eu aceitei Jesus, tá. Eu estou na igreja.
Se eu sou fiel nisso, por que não? Então vamos dar uma olhadinha. Bom Deus, o que está impedindo? O que está impedindo de eu ser batizado com o Espírito Santo? Vai para um cantinho lá, até aí mesmo, onde tu já começa a pensar, Deus, mas por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Agora te apronta para a resposta. Ele responde mesmo. Ah, mas então eu quero ser batizado, então te conserta. É simples com Deus. Deus não tem moeda de troca. A única coisa que Ele quer é fidelidade. É nós ter um coração contristado para Ele. Então, hoje Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Então, nós temos exemplo aqui, ó. Os próprios apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. O que é que Jesus disse? Ó? Vão para Jerusalém, ficam lá, que do alto vocês serão revestidos de poder. Foram 500, mas ficou só 120 que limpou o coração, que não teve dúvida. Os outros tudo tiveram dúvida. Ah, será que vem esse camarada mesmo? Será que vem? Será que não vem? Será que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Será que não? Entrou dúvida? Não, é batizado com o Espírito Santo. Tem que ter. E o que? Esses 120 ficaram lá e foram revestidos de poder. Então, por quê? Porque já tinham aceitado Jesus e estavam regenerados. Os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus e sido batizados em nome do Senhor Jesus, eles receberam o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos. Atos 8, 14 a 17. O apóstolo, pois que estava em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando você quer ser batizado com o Espírito Santo, alguém vai orar por você. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente cheio de Deus. E ele tem a autoridade de Deus de te ajudar a tu quebrar as barreiras para ser batizado com o Espírito Santo. Mas não é ele que te batiza com o Espírito Santo. Aqui não foi Pedro e João que batizou com o Espírito Santo. Eles imporam as mãos e Deus batizou com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles ouviram a palavra e eles foram regenerados. Teu coração está regenerado? Não tem nada contra ninguém? Teu coração está cheio de amor? Está sendo fiel? Ele pode te batizar. Se não te batizar aqui, pode te batizar em casa. Estamos quase encerrando. O centurião Cornélio, que já era temente a Deus também, quando foi batizado com o Espírito Santo. Atos 10, 44 a 46. E dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram do centurião, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Deus não faz acepção de pessoa para batizar. Batiza todo aquele que ouve de bom grado e guarda a palavra e se conduz para isso. Tu pode ser batizado com o Espírito Santo. Também o episódio envolvendo os discípulos de João. Atos 19, para nós encerrar. 1 a 4. Ó. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntaram-lhe, então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Batizado com o Espírito Santo. E a evidência desse batismo é as línguas. Então, a evidência externa é necessária do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas.
Essa afirmação se baseia especialmente nos relatos do livro de Atos. Então vamos ver Atos 10, 46 e 19:6 que eu vou ler. Alguém acha Atos 10, 46, que eu vou achar o nome aqui, o 6. Impondo-lhe as mãos, Paulo veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram em novas línguas e profetizaram. Então, a evidência de nós ser batizado com o Espírito Santo é falar em língua estranha. Ela pode ser celestial, que diz que é dos anjos, aí nós vamos ter a resposta depois, não vou dizer que céu não é, mas é vinda do céu, é uma língua própria do céu para nós, e a nossa natural, que alguém pode falar em inglês, sem nunca ter falado inglês, pode falar em japonês, sem nunca ter falado em japonês. Isso é os dons nossos aqui que Deus pode nos dar. Se alguém aqui só entende alemão, vamos dizer, Deus pode levantar qualquer um de nós aqui e falar em alemão para levar uma mensagem para aquele que precisa. Mas eu tenho algo assim que eu acho que eu tenho algo que eu falo, que eu balbuceio. Abre teu coração, que é Deus batizando tu com o Espírito Santo. Tá? Tem as evidências disso. Então, se você sente no coração, porque o batismo com o Espírito Santo é algo muito grande, assim, ele não tem como comparar. Eu não consigo descrever o que é o batismo com o Espírito Santo. A gente entende, eu entendo para mim, se alguém sabe pode descrever, amém. Eu não consigo descrever isso. É muito lindo o que acontece. É um preenchimento, a gente fica numa alegria fora do comum. Eu tinha uns jovens, quando eu trabalhava com jovem em Itaara, nós fizemos uma campanha para ser batizado com o Espírito Santo, a juventude para ser batizada com o Espírito Santo, e nós fomos para uma chácara, e lá nós começamos a buscar Deus, e a buscar Deus, e a buscar Deus, e a buscar Deus, e Deus batizou muitos com o Espírito Santo, onde batizou o Jairinho. Ele ficou uma noite inteira e uma manhã inteira falando em língua estranha, de tanto que alegria. Ele olhava para nós e falava em língua estranha e não conseguia. Depois ele nos explicava, tio, eu não conseguia me controlar, só tinha aquela língua. Era de tanto que ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, ele pode te batizar hoje. É só tu te ligar. É só tu pedir, eu quero ser, Jesus, eu quero ser. Uma igreja que faz discípulos.